mais saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida Plena. Olá, seja muito bem-vindo, amigo, seja muito bem-vinda, amiga, a mais um programa Vida Plena, o seu programa de saúde, o seu programa que tem a responsabilidade de levar até a sua família qualidade de vida, bem-estar. Isso mesmo, e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a alta performance, como ter um cérebro alta performance. E nós temos aqui a doutora Rosana Alves. A doutora Rosana, ela é brasileira, esteve aqui em Angola para um congresso e, claro, ela não podia faltar aqui na Rádio Adventos. Doutora, bom dia e seja mais uma vez bem-vinda ao programa Vida Plena. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma honra estar aqui mais uma vez. O prazer é todo nosso, doutora. Nós vamos... mas antes eu gostaria de apresentar a doutora. Ela é psicóloga e neurocientista, não é, doutora? Isso mesmo. O que uma psicóloga / neurocientista faz? Só para os nossos ouvintes ficarem situados. O psicólogo, ele trata mesmo, né? Eu falo assim, trata nos seus estudos. Ele estuda e aplica conhecimentos para a qualidade de vida quando a gente pensa em saúde mental. Tá? O psicólogo está ali fazendo a terapia para ajudar quem tem depressão, ansiedade ou tem alguma dificuldade com casamento, educação de filhos. Então, nessa dinâmica da mente humana, é o lugar de atuação do psicólogo. E o neurocientista é quem estuda o sistema nervoso, como o ser humano funciona, para trazer para a gente mais qualidade de vida também. Então, quando você junta psicologia e neurociência, dá tudo certo. É um bom casamento, isso sem mesmo, dúvida. Doutora. E hoje nós vamos falar sobre a alta performance, como eu já falei no início, mas antes eu gostaria de lhe convidar a partilhar as nossas redes sociais. Não deixe de partilhar os nossos conteúdos no Facebook, YouTube e Instagram, @Rádio Adventos. Lá você vai ficar por dentro de toda a nossa programação e também vai encontrar os conteúdos já gravados e principalmente esse daqui com a doutora Rosana sobre alta performance. Nós temos também um conteúdo sobre abuso sexual, já falamos sobre privação de sono. Você só sai a ganhar, mas você não pode ficar calado. Compartilhe com quem você ama. Eu vou repetir, no Facebook, no Insta e no Facebook, Instagram, YouTube, @Rádio Adventos. E também você pode convidar amigos que não se encontram aqui na nossa capital, Luanda, para escutar esse programa. Você pode acessar pelo radioadventos.ao. É só clicar no botão ouvir e você pode acompanhar esse programa em tempo real. E também você vai encontrar esse programa gravado. Assim que terminar, ele vai estar lá gravado no nosso site, disponível para compartilharmos bem-estar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Vamos agora ouvir uma música. Vamos começar com uma música. Vamos ouvir Então Sorria, do CD Jovem Adventista. São infinitos.
fomos feitos pra sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando esta alegria, e assim transmita muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão pra cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Muito bem, estamos de volta, doutora. Antes eu gostaria que definisse, afinal de contas, o que é a alta performance? Alta performance é você fazer as suas atividades em um alto nível. A gente pode colocar a performance como nível ou desempenho, com alto desempenho. Então você pode fazer uma atividade, vamos pensar no atleta, fica mais fácil, né? Um atleta, por que ele é de alta performance? Porque se ele é um atleta de corrida, ele corre mais rápido e mais eficiente do que os demais. Um advogado que seja de alta performance é porque ele ganha mais causas, mais processos do que outros, né? Então é quando você tem um alto desempenho naquela atividade que você se propõe. O que a gente tem hoje é um ampliar dessa ideia da alta performance. Hoje nós falamos que um indivíduo, ele é de alta performance, não apenas se ele tem um bom desempenho ou um desempenho superior numa área específica ou dentro da sua profissão, dentro do seu esporte. A alta performance hoje nós falamos de quem cuida, maneja bem a sua vida também. Por exemplo, se ele é um atleta que ele joga futebol muito bem, né, que é reconhecido internacionalmente, mas ele está sempre envolvido em confusão, não cuida da família, aí descobre que ele comete, porque é um crime, né? Ele comete violência doméstica, ele já não alcança esse lugar da alta performance. Então precisa ter um alto desempenho naquilo que você faz, mas ter uma vida coerente com esse alto desempenho. Então isso é muito legal, porque a alta performance ela não está ali reservada apenas para aqueles profissionais proeminentes, aquele grande atleta daquele time que a gente acha bacana e etc. Não. Nós podemos alcançar alta performance dentro dos nossos contextos. Ok, muito bem, doutora. Então, quais são as habilidades e competências necessárias para eu conseguir alcançar essa alta performance? Cuidar da vida de forma integral, né? Porque nós somos mente, corpo e espírito. E olha, fazendo aí uma divisão que é mais pedagógica para a gente entender e também uma divisão mais simples, porque em cada uma dessas áreas nós temos diferentes aspectos, né? Nós somos um ser integral. Não tem como falar assim, eu vou cuidar da minha carreira se eu não estiver cuidando da minha saúde física. Não tem como falar assim, olha, eu quero chegar no topo do meu conhecimento se eu negligenciar a minha vida espiritual, ok? Tudo interligado. Tudo interligado, não tem como a gente falar. Então, como eu falo assim, vou inventar um exemplo, tá? Eu quero ser a melhor escritora do mundo de livros infantis. Então eu vou dedicar dia e noite para escrever para que os meus livros sejam os melhores. Se não estiver dormindo, por exemplo, e a gente tem um programa sobre isso aqui no Vida Plena, né? A privação do sono. Isso. Se por acaso você perdeu acesso às nossas plataformas, tem tudo lá gravado e acessível para você. Com certeza. Então, assim, as horas que você está dedicando para essa atividade que você quer se tornar de alto desempenho e você não cuidar, por exemplo, do seu sono, o seu rendimento vai ser menor. Você está ali, não, esse mês eu vou ser o melhor profissional do meu trabalho.
Se você tiver brigado com o seu filho, ou com a sua esposa, com o seu marido, isso pode impactar o seu resultado, entende? Então, as pessoas que alcançam os bons resultados, mesmo que a vida esteja bagunçada, elas poderiam ir muito além se elas estivessem em condições melhores. Então, quando a gente pensa, então essa é uma das características, cuidar do sono, cuidar da alimentação, cuidar dos relacionamentos, se atualizar naquilo que faz, né? Independente da área de atuação, o que na minha área hoje é importante? O crescimento é constante. Crescimento é constante. E é um crescimento constante, não só o crescimento profissional. O que a ciência hoje diz que é melhor para o meu corpo? É tomar água ou refrigerante? Entende? O que é melhor para o sono? O que os estudos têm mostrado? É melhor dormir com a luz acesa ou a luz apagada? Então, quando nós vamos em busca de atualização, nós também melhoramos a nossa alta performance. Alcançamos, às vezes, mais rápido, ou mesmo com menos esforço, né? Porque a gente está indo atrás de atualização também. E eu gosto do espelhamento. Em que aspecto? Ter alguém em quem me inspirar. Ok. Alguém, se possível, para ser o meu mentor. Você quer ser um bom administrador. Se você conhece um bom administrador e ele estiver à disposição de ser o seu mentor, isso acelera absurdamente os processos. Então você vai ter alguém que trilhou por aquele caminho, que você faz essa comparação positiva, né? Olha, eu gostaria, o que eu preciso fazer? Ele pode facilitar o seu caminho. Então, por exemplo, o mentorear é muito importante para o desenvolvimento, por exemplo, dos adolescentes. Ter alguém que o ajude ali a organizar a vida, alguém que ele admire, né? Então, esse espelhamento, ele é muito importante para a gente também avançar na nossa atuação profissional, na organização da nossa vida. Nossa, muito bem, doutora. E quando falamos do cérebro, quais são então as características de um cérebro alta performance? Não sei se é assim que eu posso colocar essa pergunta. Pode colocar assim. Quando nós olhamos, o nosso cérebro ele é muito complexo, né? É considerado Existe aí uma briguinha com a astrofísica e tal, né? Porque os astros, esse estudo do universo, ele é complexo, mas mesmo assim, há quem diga que o cérebro humano é o objeto de estudo mais complexo conhecido pelo ser humano. Olha só, mais complexo até do que estudar as estrelas, os planetas, né? Porque só de neurônios a gente tem no cérebro de um adulto aproximadamente 86 bilhões de neurônios. E não são as células mais abundantes do cérebro ainda. Olha que interessante. Então, nós estamos falando de uma complexidade. Nesta complexidade, temos características individuais. Hoje, o que se diz é o que é a nossa digital de verdade é o nosso cérebro. Não existe um cérebro igual ao outro. Mesmo que sejam gêmeos, idênticos, né, que tenham sido educados da mesma forma, tenham crescido no mesmo contexto. Cada cérebro é individual. Então, o que eu gosto mesmo de dizer é que, além de todo esse cuidado que a gente precisa ter, né, o cuidado que todos precisam, com alimentação, exercício físico, ambientes o mais favoráveis possível para a nossa vida, com menos estresse possível, relacionamentos que não sejam tóxicos, etc. É nós percebermos como a gente funciona. Entende? Olha, levem isso como exemplo porque ajuda muito. Quando a gente fala assim, um alimento, esse alimento me faz muito mal. Para outros pode fazer bem. Tem gente que não passa bem com melancia, não é? Sim, é verdade. Tem pessoas que são alérgicas a Exatamente. Então, para uma pessoa, a melancia vai fazer mal e para outra pessoa, assim, gente, a fruta que eu mais me sinto bem, me refresca, eu fico até feliz e etc, né? Então, vamos levar isso para o nosso cérebro. Nós temos características comuns a todos, ok? Ou pelo menos a quase todos, que nem a todos a gente pode falar, né? Nós temos características que são mais comuns, mas nós temos nossas peculiaridades, a forma individual. Então, alguns vão ter um jeito diferente de aprender, de armazenar informações, né, de formar as suas memórias.
Outras pessoas, elas vão ter um enxergar do mundo ou um caminho para a solução de problemas muito individual. Então, esse olhar para a gente, ele é extremamente importante. Eu aprendo por associação, não tem jeito. Eu lembro que eu ia fazer uma prova muito difícil para o mestrado, era muito difícil. Eu estava ali no começo das neurociências ainda, né? Tinha acabado de terminar a minha graduação e tal, e eu tinha essa prova muito difícil para entrar no mestrado. E eu lembro que na época, para mim, era muito difícil, alguns nomes do cérebro e tal, e eu tinha que decorar. O hipotálamo ventromedial envolvido com saciedade, hipotálamo lateral com a fome. Eu não podia esquecer isso de jeito nenhum para a prova. E eu falei assim, eu decoro por associação. Então eu decorei ventromedial, saciedade, lateral, fome. Então palavra maior, ventromedial com a palavra maior, saciedade, lateral que é menor com a palavra menor que é fome. Nunca mais esqueci. Fiz essa prova tem mais de 20 anos. E até hoje consegue recordar. Não tem como, por conta da associação. associação. Eu aprendo por associação de palavras. Eu aprendo assim, eu tenho que decorar uma música. E eu não sei se a palavra amor, lá na sequência, ela vem antes do que cura. Aí eu decoro. Eu decoro assim, alfabeticamente o A vem primeiro que o C. Então eu não troco mais. Ok. Entende? Mas esse é o meu jeito. Sim. Eu sou visual para as coisas. Os dias da semana tem um formato no meu cérebro que eu não consigo explicar. Então eu falo assim, segunda-feira eu estarei em Portugal. Eu tenho um desenho dessa viagem na minha cabeça no dia da semana, que só eu sei o que é isso, eu não consigo nem explicar. Mas eu consigo saber a minha agenda anual, que é extensa, super intensa, porque eu tenho uma imagem formada de cada compromisso na minha cabeça, no espaço. Eu não consigo explicar. Então, assim, isso é muito importante para a gente como indivíduo e para nós como profissionais que estamos influenciando os outros. Pensa uma professora que quer que todo mundo aprenda do mesmo jeito. Não é assim. Nós estamos tolhendo criatividades, né? Estamos impedindo. Sim. De fato, lá no final é o resultado que vai importar, né? Então, a criança, ela aprende mais se ela usar a caneta colorida. Claro, estou falando dentro da legalidade, do que é possível, tá? Mas se ela escreve com a caneta X, ela vai lembrar. Se ela escreve com a azul, ela não vai lembrar. Então, é o jeito dela aprender. Quando a gente respeita também o jeito de cada um, nós possibilitamos o desenvolvimento. Teve uma propaganda que eu estava vendo ontem à noite, muito interessante, acho que de uma escola de Singapura, super importante, e eles mandaram um vídeo para os pais antes de uma prova muito importante. E os pais iam cobrar muito o resultado das crianças, né? Então o vídeo é tão lindo. Ele mostra assim diferentes crianças e fala assim, eles têm uma prova muito importante. Só que não fique tão preocupado se o seu filho não for bom em química. Porque na nossa sala tem crianças que um dia serão artistas e talvez a química não seja importante. Teremos aqui grandes estatísticos, porque ele precisa saber desenhar tão bem. Então o vídeo é tão bonito que, claro, a gente tem que aprender de tudo, né? A educação formal, ela é importante para o desenvolvimento do nosso cérebro, mas quando nós levamos em conta que alguns terão mais ênfase ou mais facilidade, desenvolverão uma carreira em humanas, outros em exatas, outros vão para as diferentes áreas. Nós passamos a entender que o que vai fazer com que a gente chegue na alta performance é nós desenvolvermos ainda mais aquilo que em mim é uma capacidade. Ok? Então, quando alguém que gosta de falar tem a possibilidade de fazer o discurso da turma dele, a gente está dando a possibilidade para ele. Podemos desenvolver outras habilidades e nós não nascemos com uma habilidade só. Mas o que acaba tolhendo muito é nós acharmos que todos têm que fazer igual, que têm que aprender igual. E até nós adultos precisamos pensar assim. Porque todo mundo usa a agenda do jeito tal. Não, você pode usar papelzinho para anotar e é por ter anotado no papelzinho que você não esqueceu do seu compromisso, né? Outros usam telemóvel, computador, enfim, Sim. cada pessoa é uma pessoa. E a gente tem que parar para ver como a gente funciona, né? Exatamente. Isso faz toda a diferença. E doutora, então quais são as barreiras que me impedem de alcançar uma alta performance? Pode ser traumas da infância ou traumas adquiridos na vida adulta, viu? O trauma ele pode acontecer em qualquer período da nossa vida e se instalar.
ok? Não é só na infância. Então, traumas, má alimentação, a incluir a desnutrição. Crianças que não alimentam direito, elas podem ter dificuldades até mesmo no desenvolvimento da bainha de mielina, que é o quê? Uma capa de gordura que envolve o neurônio, ali onde vai passar o impulso nervoso. E é por meio de impulso nervoso que a informação passa de um neurônio para o outro, até formar pensamento, sentimento, fazer a gente ter memória, tá? Então, a bainha de mielina, nós a chamamos de um isolante elétrico. O que faz? Impede que a informação escape. E faz com que a informação seja passada de forma rápida, muito rápida. É tanto que quando a gente olha, por exemplo, para a esclerose múltipla, que é uma doença de degeneração do cérebro, o que acontece na esclerose múltipla? É a bainha de mielina que começa a perder. Então, como começa a perder a bainha de mielina, a pessoa tem que levantar a perna para subir um degrau. O cérebro dela manda o comando, mas demora muito para esse comando chegar até onde precisa fazer o movimento, entendeu? Então, por exemplo, uma desnutrição pode impedir que a bainha de mielina se forme do jeito que tem que se formar, por exemplo. Então, as condições ambientais, tudo, né, que influencia a gente quando eu falo ambiental. O nosso alimento, a violência na infância, a falta de oportunidade. Porque talvez vocês conheçam, como eu conheço, pessoas que a gente encontra lá com 50, 60 anos, e você vê que são pessoas brilhantes no que fazem, mas elas não receberam oportunidade para irem mais além. Então, nós temos as questões sociais também, que impactam muito a habilidade, o desempenho. Então, nós temos as questões sociais, as questões de desenvolvimento saudável desse corpo, os hábitos de vida, por exemplo, o uso de drogas, né, a incluir o álcool, porque o álcool é uma droga, ok? Prejudicial, é a droga mais consumida no mundo e que traz, assim, imensos prejuízos sociais e também pessoais. Estudos relevantes do mundo científicos, dos grupos mais sérios e mais importantes, dizem que não existe uma dose segura para o consumo do álcool. Então, assim, não, só vou usar na adolescência. Não, eu tomo só uma tacinha por dia, um copo. Eu já ouvi muito isso, de que quem tem câncer pode tomar só uma tacinha. Ninguém pode tomar nenhuma colherinha de chá. Olha só. Entendeu? O que nós vemos, por exemplo, mesmo que alguém que usou só o álcool durante a adolescência e pouco, ela já aumentou a vulnerabilidade dela para o Alzheimer, por exemplo. Entendeu? Entre muitas outras consequências, né? Então, esse estilo de vida, ele também pode e vai influenciar muito no nosso resultado. Seja uma influência positiva, quando alguém respeita as leis do corpo, etc., quanto negativos para aqueles que estão fazendo o contrário. Ok, doutora. Nós temos de ir rapidamente para um intervalo, mas antes eu gostaria que a doutora falasse, então, como a motivação e o engajamento podem ajudar a superar essas barreiras, ou quais são as formas que nós podemos superar essas barreiras para então atingirmos a alta performance. Primeiro é não desistir, né? Mesmo que para você seja um pouquinho mais difícil, tem mais barreiras, continuar acreditando que na persistência, no mínimo, vai melhorar. Né? Igual a gente não fica depois de atuar sobre a nossa história, por exemplo. Então, quando nós avançamos, quando nós ali agimos de forma intencional, tendo claro o nosso objetivo, é possível seguir adiante. E quando a gente olha, é possível seguir adiante com a vontade, com a ação. Então, o que eu quero e o que eu vou fazer para chegar lá? Quais podem ser os meus impedimentos no meio do caminho? E para cada possível obstáculo, qual a estratégia que eu vou seguir? Olha, eu não tenho dinheiro para estudar. Então, o que eu já posso fazer? Se eu não consigo entrar no curso superior, será que tem um curso mais simples que eu já posso começar para a partir dele ter um pouquinho de dinheiro para começar a sonhar? Será que se eu aqui, olha, eu quero fazer aquele curso, deixa eu olhar se aquele curso, eles têm bolsa, eles oferecem bolsa de ensino para quem tem boas notas. Então, antes de ir para lá, eu aqui, onde eu estou, no ensino que eu ainda estou, vou tirar as notas melhores possível.
Será que tem alguém que pode financiar os meus estudos e eu posso trocar isso por algum benefício que eu possa oferecer, né? Mexer nas redes sociais da pessoa, que talvez ela não tenha tempo de organizar, não sei. Então, é acreditar que é possível, mesmo com as dificuldades, e agir para alcançar. Porque a motivação, se ela for só um desejo, um pensamento, o máximo que ela vai nos levar é para a frustração, né? Porque se eu não ajo, dificilmente eu vou alcançar. Muito bem. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Doutora Rosana, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Se por acaso você acabou de sintonizar a nossa frequência 93.9 em FM e perdeu essa primeira parte do programa, não tem problema. Continue sintonizado, aproveite o intervalo para beber uma água e chamar também outras pessoas. Nós estamos a falar sobre alta performance, como ter um cérebro alta performance. É um conteúdo muito importante porque vai lhe ajudar a atingir alguns objetivos, os seus sonhos. Então, não fique parado. Não acolha esse assunto sozinho, esse conteúdo sozinho. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, nós devemos compartilhar essas bênçãos. Não se esqueça, 93.9 em FM, ou você pode acessar o nosso Facebook, o nosso Insta e YouTube, @Rádio Adventos. Você vai encontrar esse e outros programas sobre saúde. Nós também estamos a oferecer estudos bíblicos. Se por acaso você tem interesse em estudar a Bíblia, entender a Bíblia de forma profunda, nós oferecemos estudos sobre Apocalipse. Eu sei que é um livro muito complexo, cheio de enigmas e pode oferecer alguma preguiça ao ler. Nós temos pessoas capacitadas, pastores dispostos em lhe ajudar a compreender o livro de Apocalipse, o livro de Daniel. Basta você acessar o nosso site, radioadventos.ao, na aba Escola Bíblica. Lá você encontrará os nossos contatos, toda a forma possível de podermos estudar a Bíblia juntos. Se por acaso você está enfrentando problema familiar e também carece de ajuda, não tem problema. É só seguir o mesmo procedimento. radioadventos.ao, é só acessar a aba Escola Bíblica e lá encontrará todos os contactos possíveis para juntos nos aprofundarmos e crescermos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Rádio Adventos. Angola gosta. Mantenha-se atualizado sobre a programação da Rádio Adventos. O programa Bíblia Responde, que apresenta respostas às suas dúvidas sobre a Bíblia Sagrada, tem novo horário. Acompanhe de segunda a sexta-feira pelas 9 horas. O espaço infantil Universo Candengue. Agora você passa a ouvir segunda a sexta-feira pelas 14 horas. E espaço reservado a toda mulher, entre mulheres. Agora tem mais tempo. Você acompanha de segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. E tudo que foi dito, escrito ou noticiado, você continua a acompanhar no programa Conversas Cruciais, de segunda a sexta-feira, pelas 16 horas, pontualmente. Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Mãos que servem são mais santas que lábios que oram. A verdadeira caridade só fica sabendo quem a pratica e quem a recebe. Seja uma mão ajudadora e ajude a salvar mais almas. Mãos ajudadoras, brevemente na sintonia da esperança. Muito bem, estamos de volta. Esse é o programa Vida Plena. Saiba, querido amigo, que é um prazer, sempre um prazer ter a sua companhia aí do outro lado. Nós trabalhamos 24 horas para levar até si boa informação e o programa Vida Plena tem o comprometimento de invadir a sua casa, a sua cozinha, o seu escritório. Enfim, nós queremos invadir a sua vida para levar bom conteúdo. E o programa de hoje não é diferente. Nós temos aqui a doutora Rosana Alves. Ela é psicóloga e neurocientista, já esteve nos programas anteriores. E hoje nós estamos a conversar sobre a alta performance, como ter um cérebro alta performance, como alcançar uma vida completa.
E doutora, nós vamos diretamente para o assunto porque já estamos bem em cima do tempo. No programa anterior nós conversamos sobre o sono. Eu gostaria que a doutora falasse qual é o papel do sonho nesse desenvolvimento cerebral. Sem dormir a gente não sobrevive, né? E se a gente não sobrevive sem algo é porque ele é indispensável para o nosso corpo. Então, do mesmo jeito que a água, o oxigênio, o alimento é importante, o sono também é. E como a gente às vezes não vê diretamente o resultado, o prejuízo da privação de sono, nós achamos que dá para negociar. Hoje eu durmo só 3 horas, amanhã eu durmo 5. Então, o sono é extremamente importante porque é dele que depende a nossa criatividade, memória, desempenho nas tarefas mesmo, para fazer mais rápido, né? Agilidade e destreza, né? Desde as mais simples às mais complexas. Das mais simples. Até para a gente andar numa sala sem sair esbarrando pelos móveis, nós temos que ter dormido direito para fazer isso legal, para a gente conseguir andar com equilíbrio, depende do nosso sono. Então, criatividade. A tomada de decisão mais correta, mais certa, com melhor resultado, depende disso. Nosso relacionamento com as pessoas, entender o que elas estão falando. Os ouvintes precisam voltar lá no nosso programa, né? Olha, nosso, eu sou convidada, mas já assisti de casa. Já é de casa mesmo, doutora. Que fizemos, que você me convidou para participar, onde a gente fala mais ainda sobre esse assunto. Mas sem o sono, o alto desempenho vai ser comprometido. Ah, mas eu já faço muito bem. Faria melhor se estivesse dormindo direito. Olha, interessante. Se por acaso você está corrido, tem uma vida corrida, não consegue dormir pelo menos as 8 horas necessárias e deseja ser uma pessoa criativa, atingir a alta performance, talvez deve repensar um pouquinho como tem sido as suas noites de sono. Será que tem um sono reparador e restaurador ou dorme pouquíssimas horas e acha que já é suficiente? Lembra-se que o sono é muito importante. Doutora, vamos falar agora sobre as nossas emoções. Eu não sei, existem pessoas que nos ouvem nesta manhã que talvez estejam a enfrentar algum trauma, não têm as suas emoções muito bem resolvidas. Então, como melhorar as emoções pode nos ajudar a atingir essa alta performance? Tem uma grande diretora de recursos humanos no Brasil, e eu lembro muito bem de uma frase dela, que ela diz assim: os altos profissionais, CEOs e etc., são contratados pelos seus currículos e demitidos pelos seus comportamentos. Então, hoje, a gente chama de soft skills, que são as nossas habilidades emocionais e relacionais, que hoje são considerados tão ou mais importantes do que os hard skills. Hard skills é tudo que a gente tem de competência técnica, que gera pra gente certificado e tal, né? Então, quando a gente cuida da nossa emoção, nós estamos cuidando da nossa alta performance. Por isso que lá no começo eu falei, hoje nós não conseguimos encarar um profissional como alta performance se ele não sabe gerenciar a própria vida. E no gerenciamento da vida estão as nossas emoções. Pensa, é possível ser de alta performance se você está o tempo todo triste? Não consegue dormir de preocupação? Tem que falar em público e fica ansioso? Então, a emoção, ela é a base de como nós agimos diante do mundo. Como eu encaro os meus desafios. Como eu resolvo os problemas com as pessoas. O que eu faço quando alguém me irrita. Tudo isso depende, porque pensa alguém, vamos pegar um exemplo simples do nosso dia a dia. No Brasil a gente fala assim, a pessoa de pavio curto, né? Que tudo ela explode, que ela não dá conta. Você acha que uma pessoa de pavio... como que é o termo de vocês? Ferve com pouca água. Ferve com pouca água, gostei. Vou levar essa comigo. Qualquer coisa já... Ferve com pouca água, né? Então... Você acha que uma pessoa dessa tem muita capacidade de chegar em alta performance? Ela briga com todo mundo. Se ela fosse ser indicada para uma posição no trabalho dela melhor, as pessoas falam assim, não dá não, porque se a gente tiver que obedecer essa pessoa que grita com todo mundo, ou ela pegou e brigou com alguém, aí aquela pessoa com quem ela brigou sabe que tem uma vaga de emprego legal. Fala assim, eu não vou indicar fulano porque ele briga com todo mundo. Então, olha que do dia a dia, como a gente impacta a nossa alta performance por conta da forma que a gente age diante dos estímulos que a gente recebe, né, da vida. Então, gerenciar quem somos
com os nossos desafios, com as nossas angústias, tristezas, como estamos com as pessoas, é extremamente importante. Mais do que importante, é indispensável para a alta performance. A gente vê, eu falo porque o Brasil tem vivido recentemente alguns casos de escândalos sexuais, né, com jogadores presos por conta disso. Sim. A gente teve recentemente um que ainda está preso, né? O que ele fez com a carreira dele? Por conta de um comportamento sexual. Entende? Então, onde está a alta performance dele? Claro, tem muitos desdobramentos. A gente sabe de um outro brasileiro que há algum tempo foi preso por conta disso. Perdeu o contrato milionário do clube. Não sei se um dia vai voltar a jogar. Então, como a gente lida com quem somos, como nos posicionamos dentro da nossa própria história, vai definir quão longe iremos ou não. Interessante, doutora, bem interessante. Então, nós precisamos saber nos posicionar, sermos pessoas emocionalmente muito bem resolvidas. Isso afeta nesse desenvolvimento, né, Sem doutora? dúvida. E falando sobre as habilidades cognitivas, quais são as que mais influenciam na performance cerebral e como nós podemos desenvolvê-las? Todas influenciam. Elas existem porque elas são importantes, né? A memória vai influenciar, a atenção, mas mesmo o gerenciamento do estresse. Então, quando nós vemos, o nosso cérebro é um órgão que é no equilíbrio, com as funções acontecendo da forma que precisam acontecer, é que resulta na nossa alta performance, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma boa memória, mas se eu não sei fazer, sei lá, se eu não consigo me concentrar para fazer uma tarefa, até a minha memória vai ser afetada. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho problema de memória. E às vezes ela não tem problema de memória, ela tem problema de atenção. Nosso cérebro não é capaz de aprender aquilo que ele não prestou atenção. Então é tudo muito conectado. E lógico, para desenvolver algumas capacidades, a gente vai precisar treinar mais do que outras, né? Para algumas habilidades a gente não precisa de muito treino. Quase ali. Outras a gente vai ter que insistir. E para algumas pessoas uma habilidade vai ser mais fácil de desenvolver, enquanto para outros vai ser aquela mesma habilidade mais difícil. Então todas elas são importantes. É a partir delas que resulta como somos, como a gente é capaz de aprender e de expressar aquilo que a gente aprendeu. A doutora falou um pouquinho sobre o estresse. Antes de terminarmos, eu gostaria que falasses um pouquinho como ele pode afetar positivamente ou de forma negativa a nossa capacidade cerebral. Estresse é tudo que a gente recebe que vai mudar a forma que a gente está, né? Por exemplo, tem estresse positivo? Tem. Quando você começa a fazer exercício físico, ele vai mudar o seu músculo, não vai? Não muda a nossa respiração? Foi um estresse que o organismo passou. Foi uma força que veio, é da engenharia inglesa essa palavra, né? Sim. Em 1942 foi adotada por Rancelli, um fisiologista, que via que alguns eventos fisiológicos, alguns eventos sobre o nosso corpo que imitavam esse evento da engenharia. Então, estresse significa força que tende a deformar um corpo. Então, eu recebo um estímulo que pode ser um impacto, pode ser a minha alimentação, o exercício físico, e a tendência dele é mudar a minha forma, o meu jeito, entendeu? Então, a gente tem o estresse positivo e a gente tem o estresse negativo. Um negativo, por exemplo, uma violência, uma privação de sono, uma falta de alimentação, é um relacionamento que terminou de forma tão triste. Então, tudo isso é estresse, ok? E esse estresse, se ele vai sendo repetido, nós falamos de estresse crônico, tá? Crônico não tem que ver com gravidade, mas tem que ver com a repetição, que acontece já há algum tempo, tá? E lógico, muitas vezes, por ser crônico, ele pode se tornar grave, tá? Então, esse estresse, ele pode ir modificando o nosso cérebro, fazendo com que estruturas deixem de funcionar da forma que deveriam funcionar. Então, a gente tem que, na medida do possível, né, e fazendo esforço mesmo, controlar o máximo possível dos estresses, aqueles que são prejudiciais. Então, eu não tenho condições de sair do emprego onde as pessoas não me respeitam tanto, ou pelo menos é a minha percepção, né? Eu gostaria de estar em outro lugar. Mas enquanto isso não acontece, dorme um pouco melhor. Sai para conversar com os amigos que te fazem rir. É muito trânsito para ir para trabalhar.
Será que dentro do seu trabalho você não conseguiria entrar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais tarde, só para evitar o trânsito, e aí assim você fica menos, né, irritado com aquilo e perde menos tempo ali no trânsito? Então a gente olhar para a nossa vida e gerenciá-la da melhor maneira possível é o que faz diminuir o estresse e leva para a gente a possibilidade de viver melhor. Muito bem. Infelizmente, nosso programa está mesmo a caminhar para o final. Mas antes, doutora, eu gostaria que finalizasses falando sobre as perdas. Como as perdas que nós sofremos e passamos pela vida podem influenciar, talvez nos ajudar a atingir essa alta performance, ou de certa forma influenciar para que desistamos da vontade de atingir. Ok, a gente fala das perdas com vários aspectos, né, ou múltiplas variáveis. Sim. Então, a idade quando o trauma aconteceu é muito importante. Se ainda na infância e na adolescência que este cérebro ainda está sendo esculpido, ele pode receber impactos que prejudicarão nesse desenvolvimento saudável. Ele pode levar para o resto da vida, tá? Então, o período da vida que aconteceu, a intensidade, gravidade dessa perda é muito importante, e o quanto a vida desorganizou com essa perda. Eu já perdi a minha mãe, né? Minha mãe já faleceu e já foi super difícil, mas eu já era uma mulher adulta, casada, entende? Agora pensa uma criança com 1, 2, 3 aninhos que perde a mãe. A consequência para a vida dela vai ser muito diferente da consequência que foi para minha, né? Perdeu a mãe, de quem ela ainda é totalmente dependente, aí vai morar numa outra casa que não é com a mãe, enfim. Então a gente tem que levar essas questões. Algumas pessoas são mais resistentes geneticamente ao sofrimento, tá? Algumas pessoas já nascem mais empáticas. Então isso também é importante, nós olharmos a vulnerabilidade de cada um. Não é só assim, tem a mesma idade, foi o mesmo estresse, etc., que eles vão reagir igual. Nós temos as individualidades, tá bom? Então isso também é muito importante. O que eu desafio sempre as pessoas é que, independente desse conjunto de variáveis, da gravidade da situação, que vale muito a pena elas se esforçarem para tirarem o máximo de proveito nessa história, que seja esse proveito diminuir as consequências negativas. Já me tiraram a infância. Não vou permitir que tirem a minha vida adulta naquilo que é possível. Então, eu vou, mesmo que dizem que é difícil, sempre foi o meu sonho estudar, mesmo que eu não chegue lá no doutorado e tal, mas eu consigo fazer esse curso aqui, que está sendo oferecido no meu bairro, com essa bolsa de estudo que eu posso ir lá pedir, mesmo que eu tenha que pedir 10 vezes. Para alguns a vida vai ser mais difícil do que para outros, né? Também não podemos colocar todo mundo no mesmo lugar e falar assim, é só querer que a gente vai alcançar, né? Mas com certeza, como eu já disse, nós podemos ir pelo menos um pouco além daquilo que a gente já está. Se não está confortável, anda um pouquinho mais. No meu último livro, eu coloquei algo nesse sentido. Olha, viver triste, pagar a conta daquilo que a gente nem comprou, né? Porque às vezes a gente não comprou um pai violento, a gente não escolheu perder uma mãe, mas você já paga muito caro para viver os seus sofrimentos, já te custa muito. Então, será que não vale a pena pagar o preço para ser melhor, para ser mais feliz? Você já paga caro, você já gasta muita energia para chorar, para ser maltratado. Será que não vale? Você não merece pagar caro para viver um pouco melhor? Então eu acho que essa é a grande reflexão que eu queria deixar, sabe? Olhar para o outro, se for uma comparação que vai me levar adiante, mas olhar para o outro para desistir, porque aquilo não é para mim, é perder a chance de escrever melhor a própria história. Respeite os seus limites, mas sempre se perguntando e agindo. Será que eu não posso ir um pouquinho mais além? E aí, mesmo que em passos mais lentos do que os outros, para você já vai perceber que andou um pouco a mais, porque a nossa maior referência somos nós mesmos na nossa caminhada. Só a gente sabe o quanto um passo nos custou mais do que talvez para o outro que já passa por aquela estrada correndo. Amém. Esse é o programa Vida Plena. Infelizmente, nós
precisamos terminar, mas antes, doutora, eu gostaria que terminasse com palavras bíblicas o nosso programa. Esse é o último programa que vai passar aqui com a doutora Rosana Alves. Ela é psicóloga, neurocientista e cristã, e ela fala de Jesus em suas palestras. E nós não poderíamos terminar de forma diferente. Como Jesus pode nos ajudar e influenciar nessa busca pela alta performance? O livro de Provérbios fala que faça suas tarefas com destreza, com maestria, e sentarás na mesa de príncipes e governadores. Então, o que a gente fizer, que a gente faça como a Bíblia nos fala, da melhor maneira possível. Daniel, ele não chega à corte babilônica e deixa passar a oportunidade de ser um profissional de alta performance, a ponto de ser o segundo no reino, né? Um primeiro-ministro, porque em nada nele havia falta. E quando eles não achavam nada em falta em Daniel, e o livro de Daniel fala sobre isso, podem ter certeza que está falando da vida profissional também de Daniel. Ele fazia tudo de forma impecável. Ele fazia o dele melhor e ele buscava fazer isso, sem ferir os princípios de Deus. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quando a gente teme a Deus e faz o que há de melhor, não tem como a gente não alcançar alta performance na nossa vida dentro dos nossos contextos, mas a gente sabe que está fazendo o nosso melhor. Deus é indispensável para alta performance. Amém. Muito obrigada, doutora Rosana, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que o Senhor possa abençoar a sua família, os seus projetos, os seus planos. E eu tenho a plena certeza que, mais uma vez, foi usada por Deus para falar com os nossos amigos ouvintes angolanos. E esse programa, com certeza, vai ser inspirador e significativo para quem nos ouve nesta manhã. Por isso, amigo ouvinte, você não pode deixar de compartilhar esse programa. Compartilhe com os seus familiares, com os seus amigos, colegas de trabalho, enfim, vamos ser uma onda de esperança. Saiba que, por mais que você não trabalhe ou não faça parte aqui da equipa Rádio Adventos, a partir do momento que você clica e compartilha com outras pessoas, você já é parte da família Adventos. Então não deixe de compartilhar. Doutora, que Deus lhe abençoe e lhe guie. A doutora vai estar voltando, na certeza de que vai cumprir outras missões em outros lugares. Que o Senhor continue lhe capacitando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tudo que você me desejou, Ana, de felicidade, prosperidade, bênçãos, desejo a você, sua família, esse bebezinho. E também a todos os nossos ouvintes, porque o que nós precisamos de fato é ter uma vida que traga sentido pra gente e pras pessoas. Então, um forte abraço para todos. Amém. Nós ficamos por aqui na promessa de voltarmos amanhã pontualmente 11 horas. Que Deus lhe abençoe. Um abraço, amigo ouvinte. Vencer aqui o seu vencerei, e diante da vitória estarei. Não serei digno, mas enfim eu me esforcei a chegar onde eu cheguei. Desde os espinhos aguçados que pisei, desde as circunstâncias feias que passei, não deixei de vista os sonhos que tracei. Eu tenho Deus que me sustém. Eu estou amando a trajetória, dando passos de vitória, pois sei, é Cristo meu guia. Eu estou amando a trajetória, me alinhando ao Rei da Glória, pois sei bem, ela vai sorrir pra mim. Confiança no meu Deus, que venceu a
senti lá naquela cruz. Sua morte foi a prova de amor. Ele é o exemplo que eu tenho que seguir. Ele tem poder de me fazer vencer. Em todas as circunstâncias ele triunfou. Os vendavais da vida não vão me abalar. Ele é o Deus que me sustém. Eu estou amando a trajetória, dando passos de vitória, pois sei bem, é Cristo meu guia. Eu estou amando a trajetória, me alinhando ao Rei da Glória, pois sei bem, é Cristo meu guia. Precisamos seguir a Jesus, o Senhor, pois Ele é o dono desta vida. Bem disposto está para nos socorrer. Basta confiar no seu poder. Eu estou amando a trajetória, dando passos de vitória, pois sei bem, é Cristo meu guia. Estou amando a trajetória, dando passos de vitória, pois sei bem, é Cristo o meu guia. Mais saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida plena.